Se liga, o presente de aniversário que você me prometeu. Cadê? Salve Telatrekkers, Heitor Teixeira aqui, trazendo aqueles comentários marotos sobre o episódio Stormy Weather, ou Tempo Tempestuoso da 4ª temporada de Discovery. Episódio meio pegadinha do malandro, glu glu, que faz você achar que eles vão por um caminho e aí a coisa segue por outra direção. O lance aqui é o foco emocional e as ligações interpessoais que nos ancoram na realidade e mudam o como nós encaramos as coisas e a vida à nossa volta. O tal tempo tempestuoso do título se refere aos momentos de crise que a tripulação passa na tentativa de se conseguir mais pistas sobre a anomalia do DMA e como isso põe à prova e fortalece os vínculos da tripulação. São vários momentos poéticos e até são plantados alguns questionamentos interessantes. No entanto, essa diminuição de ritmo também tem um custo sobre o avanço da trama que acaba sendo perceptível. Algumas coisas são bastante elogiáveis no episódio, como a chance da participação do time. No entanto, isso acaba parecendo um pouco protocolar, já que as soluções mais relevantes vêm do núcleo principal a maior parte do tempo. De qualquer forma, dando aos coadjuvantes um gostinho de prêmio de consolação, mas nada que de fato estrague a apreciação geral, apenas diminui um pouco do brilho. Curte os vídeos aqui do canal ou está chegando agora? Eu peço que, se você achar que eu mereço, deixe um like, que ajuda bastante a manter a relevância, e inscreva-se. Ative as notificações para não perder os lançamentos. Inscritos sempre ficam sabendo das novidades antes de todo mundo. Na sequência, eu vou usar aquele formato de recapitulação comentada e vou destrinchando as situações cena a cena, portanto, aviso de spoilers a seguir a partir deste ponto. Vamos lá. A Michael tá fazendo a sua própria versão do Orb La Lodge como um álbum pessoal usado para fazer uma coletânea de momentos passados da série. Mesmo que não houvesse alguém registrando aqueles momentos e as imagens façam parte da produção na qual os personagens não sabem que participam. Quanto ao DMA, a intenção é investigar os vestígios deixados pela passagem da anomalia. O Book está preocupado com o possível desperdício de tempo. Nós também, Book. Nós também. A ameaça é estranha à Federação. Ele acha que pode ser prudente ir procurar fora do espaço regido por ela, o que por si só já é uma baita cantada de bola por parte dos roteiristas. Esse arco de envolvimento do Book em relação a uma certa depressão por causa do que aconteceu com o planeta dele é compreensível. Não é algo que se supere em pouco tempo, no entanto. As ações dele estão correndo o risco de se tornarem burocráticas e tematicamente repetitivas. O Saru comenta com a Michael sobre alguns resultados das suas pesquisas. Mais uma vez é interessante ver os registros de encontros passados por parte de outras naves que tiveram experiências similares, sendo usados como forma de prever situações e dar a chance da tripulação se preparar para elas. Mesmo o encontro não tendo exatamente a mesma natureza, elementos similares podem trazer pistas valiosas sobre aquilo que foi um aprendizado árduo adquirido na prática por uma outra tripulação. A consciência da inteligência artificial Zora chama a atenção e é motivo de alguma preocupação para eles, mas aparentemente não está tendo efeito sobre o funcionamento dos equipamentos, ou ao menos é o que ela permite que a Michael fique sabendo. Então, por que não se ser ao menos educado ao se dar um comando e dizer, por favor? A Wowo e a Detmer estão de volta, assim como Reese, Bryce e a Nilsson. Bom, essa nem tinha saído. E eles parecem que não estão muito satisfeitos com alguma coisa. Aparentemente a informação não tem corrido como deveria entre todos os níveis da hierarquia, ou eles estão só bravos de não terem aparecido nos últimos episódios mesmo. A Dira também recebe convocação para a ponte, para ficar no lugar de Linus, que é várias vezes citado, mas não aparece. E Gray ainda fica deslocado o suficiente para que valha a pergunta de que ele tá fazendo na nave mesmo. É assim, qualquer tripulante pode convidar qualquer pessoa de sua vida pessoal para vir morar com a galera. Afinal, isso aqui não é uma classe Galaxy, conhecida por ser uma nave de famílias. Eu sei que existem circunstâncias especiais, no caso dele e do Book, mas uma explicação formal sobre essas exceções nunca é tratada de forma apropriada, deixando as perguntas sobre privilégio no ar.
Eles usam esse personagem de forma mais extensiva ao longo do episódio, trazendo até uma contribuição bastante válida e bem-vinda, o que não anula o papo sobre ele dever ou até poder estar na nave de forma justa, só dizendo. E lembrando que esse meu descontentamento tem zero a ver com a parada da sexualidade, eu só creio que o mesmo podia ter sido alcançado se essas atribuições houvessem recaído sobre personagens da ponte já estabelecidos, que teriam tido sua chance de serem desenvolvidos sem a necessidade do acréscimo de um personagem extra, que acaba servindo para tirar ainda mais o foco do grupo, que em séries anteriores seria central. Mais uma vez, isso estraga alguma coisa? Não, eu só tô dizendo o que eu teria feito se eu fosse showrunner ou produtor responsável. Com o pessoal reunido na ponte, vamos à missão. O plano é buscar por pistas deixadas pelas consequências da passagem do fenômeno, que deixou um rasgo no tecido do subespaço, que por si só é um conceito muito usado na franquia, mas que talvez nunca tenha recebido o grau de explicações necessários para poder ser cientificamente levado a sério, o que gera uma certa conveniência de roteiro, permitindo que os caras subvertam certas características para usarem em suas tramas. As tais pistas serão coletadas com o mesmo espírito de um analista forense, captando todo tipo de pequenas evidências e analisando suas correlações umas com as outras. Ao menos, esse é o plano. Na cena anterior, Saru citou que o espaço no entorno da região a ser visitada sofre algumas alterações que dificultam ou impedem que se use a dobra e possivelmente o salto dos esporos. Então eles seguem à frente em impulso, já trabalhando com restrições. O tal rasgo ficou super parecido com o olho de Sauron, e eles avançam com a nave chacoalhando pra caramba, mas do nada, pra surpresa de todos, fica tudo calmo. É como se eles tivessem ido pra outro lugar e estivessem passando por uma situação à lá olho do furacão, sem visuais e sem leituras de sensores. Palpites são dados quanto ao que está e o que não está acontecendo. Isso podia rolar sempre, não podia não? O pessoal participando trabalha em equipe. O Book tá ansioso e prontinho para sair em reconhecimento, mas a Michael prefere lançar um DOT primeiro, o que na verdade faz bem mais sentido e é um tremendo ponto positivo pro episódio. Lá pra frente, talvez representando algo como uma bolha em torno da nave, uma barreira destrói o robozinho, tadinho. Muito bem, eles estão presos e a situação está montada, agora resta saber se no desenrolar do episódio a possível solução do problema vai fazer sentido. Veja o vídeo até o final que você descobre. Lembrando que o episódio foi dirigido pelo Jonathan Frakes, nosso querido Riker. Mais uma vez, ver o pessoal participando com ideias em conjunto é só o que eu espero sempre, pena que seja algo tão raro. A conclusão que se chega é a de tentar iluminar o espaço lá fora. Um flare é lançado e os cálculos indicam que a tal bolha está se fechando. Só boa notícia. A Michael manda abrir e estender os escudos o máximo que dá, e a WoW pede mais força. Nessa hora, o Stamets dá uma respostinha safada. Eu sempre achei o comportamento dele pouco compatível com os dos personagens das tripulações das séries anteriores, muito ranzinza e de personalidade conturbada, além de pouco condizente com o que foi retratado como comum no século 23 e adiante. Sendo assim, o personagem teve um bom crescimento desde a primeira temporada, mas eu sempre achei ele deslocado. O Book se oferece para ajudar e mais uma vez eu sou obrigado a comentar. O trabalho que o Stamets passa para ele, de redirecionar energia, não deveria ser feito por um tripulante experiente e que de fato fosse da frota estelar? Não tem protocolo nessa nave? Parece a casa da mãe Joana. Eles caçam para dar o que fazer para personagens de presença questionáveis e acabam não dando atenção para outros que ficam subdesenvolvidos. Ironicamente, na cena seguinte, o Grey tenta oferecer ajuda e a Zora lhe diz que por ele não ser comissionado, nenhuma tarefa lhe é requisitada. Até aí, o Book também não, a menos que ser namorado da capitã seja comissionamento suficiente, e eu creio que não. Eles chegaram a mostrar o Book demonstrando interesse pela frota, mas um processo de inclusão nunca foi oficializado, lembrando que agora, inclusive, ele teria que passar pela academia desde lá de baixo, como cadete. É triste, mas é a realidade. No entanto, para ser justo, o diálogo entre Grey e Zora tem um bom desenvolvimento e é rico em propósito.
o Gray também está autoconsciente de que passa a maior parte do tempo como um passageiro meio peso morto. Ele propõe uma partida de um jogo trio que ajuda quem mudou de corpo, já que ambos têm essa coisa de estar se adaptando com novas sensações. É possível que os dois possam se ajudar. Espreme daqui, espreme dali e não tem mais energia que possa ser redirecionada para os escudos, e as evidências mostram que não há condições de realizar a missão científica sem pôr todo mundo em risco. Bom, não vai dar para concluir a missão nem pondo todo mundo em risco, na real. Ou não deveria. E não é que a Michael decide abortar e vazar? Maduro da parte dela. Mas qual a dúvida? É claro que nesse ponto já seria tarde, não é mesmo? Não dá pra saber qual caminho fazer, já que não tem referência de nada lá fora. A ideia então é saltar. Nesse ponto eu prevejo uma ótima desculpa para colocar a Discovery em uma situação completamente nova e que em outra circunstância teria uma explicação muito difícil de ser dada. Prevejo não, anseio por, mas não é o que vai acontecer, infelizmente. O Book e o Stamets até que estão se dando bem. Gira, gira, gira o peão da casa própria e quá, 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 quá. Não foi dessa vez. Eles estão atoladinhos. Gray e Zora em meio a um papo amigável, com a interação de fato tendo um efeito positivo sobre a inteligência artificial, que agora se sente mais focada e mais capaz de se conectar com dados de sensores. Tem algo estranho rolando lá no casco externo do Deck 17. Isso é avisado à capitã, mas não dá tempo de fazer muita coisa. O mesmo tipo de energia que destruiu o DOT antes come através do casco e cria um buraco na estrutura, matando um tripulante. Gray nota algumas coisas e tem uma ideia. Enquanto o pessoal discute a situação, ele entra na ponte para dizer que a Zora pode ajudar. Assim fica complicado, porque eu não quero reclamar o tempo todo, mas não se entra assim, do nada, em uma ponte de comando. A mesma coisa podia ter sido alcançada pelo comunicador. Então, às vezes, o meu desagrado não é com o que, e sim com o como. A Michael ainda solta um "eu tô ouvindo, seja rápido", mas isso não pareceu o suficiente. Ainda assim, o diálogo segue e é explicado que Zora, mesmo sendo essencialmente um ser de origem artificial mecânica, está sujeita a processos biológicos após ter desenvolvido consciência. É uma tentativa de dar uma pincelada em um aspecto mais metafísico na história, mas não é um que possa ser tratado de forma rápida. Fica então subentendido que Zora, que é agora apresentada à tripulação da ponte de forma mais oficial, funcionaria como mais um tripulante, cheio de capacidades, mas que também tem suas limitações. Ainda que as imagens do pai sejam fruto de uma área do cérebro superestimulada, Book parece ter muita coisa para tirar do peito. No entanto, esse fantasma parece ter algumas informações, mesmo que esse seja apenas um jeito do subconsciente dele tentar lhe entregar certas pistas. Na ponte, o time continua trabalhando em alternativas. Esse povo até que tá bem falante nesse episódio. Os ânimos estão alterados e mesmo lá no começo, no primeiro papo do Saru com a Michael, teve ele dizendo que a moral da galera estava alta, mas agora a situação é bem outra. Ou se oferece para ir reforçar os campos de contenção com matéria programável, que é um elemento coringa novo nos roteiros, mas ele não lhe dá permissão, pedindo que DOTs sejam enviados no lugar, tentando não deixar de dar atenção ao assunto de alguma forma, mas fazendo a navegadora engolir um pouquinho de orgulho. Michael, Gray e Zora estão tendo um papo franco. Imagine você ter que resolver um problema do seu computador que envolve uma conversa sobre uma crise existencial. Bom, dadas as circunstâncias, isso nem parece assim tão difícil de aceitar, como se de fato fosse algo plausível. No entanto, a inteligência artificial mora no computador, dependendo do hardware para existir. A solução parece ser fazer ela amadurecer. Lembra que foi citado que no cérebro do Book está a pista? Pois bem, os traços de energia e partículas encontrados lá só foram até agora vistos na barreira galáctica. Esse tema foi abordado no episódio piloto da série clássica, onde nenhum homem jamais esteve, e teve seu efeito sobre Gary Mitchell, dando-lhe poderes divinos à la Q. E como eles não estão nem perto da borda da galáxia, o DMA deve ter vindo de fora dela.
A Michael segue com as novas informações para a ponte, já que agora eles ao menos sabem o que procurar. Com a frequência identificada, o oficial de comunicações Bryce explica que a forma de se trabalhar nesse caso é recorrer a uma forma antiga e obsoleta de sonar, usado na navegação do século XX. O pulso é então enviado, eles fazem aquele suspense básico para valorizar o momento, o som característico é recebido, mas as coisas lá fora estão ficando cada vez mais e mais complicadas, o espaço está se fechando e rápido. Nesse ponto fica complicado não achar que tudo aqui esteja sendo montado para ter relação com o short track Calypso. Eu tenho batido bastante nessa tecla, mas eles deixam a bola quicando. A Michael aventa a possibilidade de colocar todo mundo dentro de um buffer de teletransporte parecido com como o engenheiro Scott acabou sobrevivendo para ter a chance de conhecer a tripulação da Enterprise D no episódio da nova geração, Relíquias. O que não explica totalmente é como isso vai impedir a nave de ser comida do mesmo jeito que o casco foi quando o tripulante foi jogado no espaço nulo. O povo vai se retirando para ir para a sala de teletransporte e a WoW ainda tem a oportunidade de compartilhar uma história pessoal com Saru e junto com a Detmer, eles se vão. Tudo correndo bem até que Book, que tá indo buscar a sua gata, Rancor, encontra mais uma vez a ilusão do pai. Tudo o que o velho diz tem seu fundo de verdade, mesmo sendo difícil de engolir. Book escolhe seguir, vendo a coisa por uma ótica espiritualizada, confortável, e faz as pazes com a sua memória. Eles já haviam plantado essa informação de que era a data de aniversário do pai, o que traz uma camada a mais para deixar esse assunto ambíguo. Michael e Book se despedem antes do soninho, e só para variar um pouco, lá vai mais uma vez a Dona Burnham ser a diferentona do rolê. O suporte de vida é desligado e a nave segue tentando achar a saída. Eu cheguei a achar que eles iam acabar o episódio ali, deixando o gancho do mistério pro próximo, mas ainda estava cedo. A Zora tá com medo, a conversa vai alternando entre buscar a saída e uma troca pessoal entre emoções. O casco externo vai sendo destruído e a Michael instrui Zora que liberte a tripulação quando for seguro. O motivo dela, a Michael, ter ficado acordada, entre aspas, foi o de manter companhia para a inteligência artificial que agora canta para ela para ajudar a capitã a passar pela situação estressante. E não dava para ser uma musiquinha um pouco menos triste, não? Não sei se faz todo sentido do mundo, mas o momento tem lá sua poesia. Depois de um tempo indeterminado, a capitã acorda na enfermaria. A nave está em uma doca espacial da Federação sendo reparada e a galera sobreviveu. Ou seja, aparentemente a conexão com o Calypso foi mais um alarme falso. Que inferno! Book e Saru conversam então sobre a situação, sobre ódio, como superar as mágoas do coração e como as coisas dependem de contexto, ou como pode ser difícil e ainda assim importante superar essas emoções. O episódio acaba com a Michael e a Zora demonstrando apreciação mútua. Foi um episódio cheio de elementos bastante carregados de pontos emocionais. No entanto, na minha ótica, várias oportunidades de fato se aprofundar em um desenvolvimento relevante para a trama maior da temporada foram perdidos ou desperdiçados. Sendo assim, foi um episódio de narrativa agradável, porém que termina não muito longe de onde começa, mais uma vez empurrando a obrigação do desenvolvimento da trama mais para perto do final, provavelmente criando a necessidade de que a explicação seja apressada ou venha a ser percebida como insatisfatória, o que não seria novidade na série e nem tampouco uma surpresa. Torço para estar errado, mas já viu, né? Às vezes parece que os caras têm vergonha ou preguiça de fazer as coisas acontecerem, e quando acontecem são exageradas, como a explosão de Kuei-Jan, de Romulus e até Vulcano, que já foi pro saco na Kelvin Timeline. E repito, o meu problema com essa coisa de ser muito dependente do arco de temporada é que se a ideia é mal desenvolvida, isso compromete a temporada toda. Exatamente o que aconteceu em todas até aqui. Aproveitando, eu deixo o meu convite para vocês acessarem o site Sci-Fi do Brasil, que sempre traz novidades sobre a ficção científica e a cultura pop que mora nos nossos corações. E vocês, concordam comigo? Quero ver a galera se manifestando nos comentários. Quer ele lido aqui no programa? Então coloque um responda 2 pontos na frente para eu saber que você quer participar. Por hoje é isso, pessoal. Fiquem com 2 sugestões na sua tela. Um forte abraço, galera, e até mais.